Ora boas pessoal, bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal Dando Rider e hoje estou aqui para fazer um test ride à Yamaha Tracer 7 GT. Esta é a irmã mais nova da Tracer 9 GT que eu testei há 2 semanas e estou aqui com o proprietário desta belíssima moto que me propôs fazer aqui um test drive ao qual eu aceitei, como é lógico. Esta moto tem uma característica um bocadinho especial, que esta moto está limitada a 35 kW, portanto ela de origem normal tem a potência tem 73 cavalos, não é? Tem o motor da Tenere, mas esta está limitada a 35 kW, porque no Luxemburgo, portanto o proprietário da moto, o António, tirou a carta há pouco tempo e embora ele tenha 40 e poucos anos, aqui a lei é diferente de Portugal. Em Portugal, com 40 e tal anos, uma pessoa tira logo a carta de condução sem limite de potência e de cilindrada, mas aqui no Luxemburgo, independentemente da idade que se tenha, tem que se andar 2 anos com a moto limitada a 35 kW e só depois é que se fica com possibilidade de comprar ou deslimitar, neste caso esta, para poder andar com a moto original. António, tenho só aqui uma pergunta muito rápida para te fazer. Porque é que na altura que compraste esta moto, pronto, tinhas que comprar uma moto que fosse habilitada para ter os 35 kW, não é? Tens que andar 2 anos com a moto assim, mas porque é que escolheste a Tracer 7 GT e não escolheste, por exemplo, outra moto como sei lá, uma NC 750 ou outra moto concorrente desta? Quais são as principais coisas, só para as pessoas que estão aqui a ver e que estejam a pensar em comprar uma moto desta gama, só para poderem perceber quais foram os atributos que tu achaste mais importantes para escolher esta moto? Bom, eu em princípio escolhi mais a Tracer 7 GT pelo preço e pelo conforto da moto e tudo, e pronto, é mais por causa disso que optei por a Tracer 7 GT, por causa do conforto e o preço e a estabilidade que a moto dá e tudo, pronto, e é só. Ok, sim, é verdade que a Tracer 7 dentro da gama acho que é a moto que mais potência tem, original, os 73 cavalos. As concorrentes são todas menos potentes e a nível de preço, pelo que a moto oferece, pelo que estou assim a ver, para já, parece-me ser bastante bom. Já traz aquelas 2 malas de um lado e do outro. Quantos litros é que tem as malas? Cada mala? 20 litros. É de 20 litros cada mala. Portanto, a 7 GT, a diferença para a 7 normal é que traz o banco com fora, traz as 2 malas laterais e traz o vidro frontal já mais alto, que oferece uma proteção aerodinâmica bastante melhor. Portanto, aqui no Luxemburgo, a Tracer 7 GT custa 10.200 euros. Em Portugal custa 10.750, portanto em Portugal é mais caro, cerca de 550 euros a moto, mas pelo que estou para já aqui a ver, antes de fazer o test ride, parece-me ser até um preço bastante aceitável. Tem pneu 180 atrás, o que dá algum corpo também à moto, quem olha a moto por trás. Bem, António, mas o que o pessoal quer realmente ver é a máquina aqui a andar. Posso ir fazer aqui um test ride à moto? Ela já tem a rodagem feita, sim, tem a revisão feita há pouco tempo. Posso ir dar uma voltinha nela como tenho feito nos outros test rides? Sim, com certeza. Está pronto. À vontade. Vamos lá então mostrar-vos aquilo que vocês querem ver. Até já! Ora bem pessoal, vamos fazer aqui um test ride rápido à moto. Só quero tentar perceber se a moto desenvolve bem, se mesmo estando limitada a 35 kW, que são 48 cavalos, não é nada mau, a moto é levezinha, pesa 198 kg a cheio, 200 kg a cheio, é uma moto bastante leve. E vamos então fazer aqui um test ride a ver qual é a minha opinião sobre esta moto. Assim de primeira já aproximação, só de me pôr em cima da moto, noto 2 coisas. Ela é muito estreitinha, é super leve a moto.
é super levezinha e o banco é bastante bom, é bastante envolvente. São logo assim as primeiras coisas que noto ao sentar-me nela. O facto de ser a 7 GT já traz este vidro maior um bocadinho, o que dá aqui também um acréscimo de proteção aerodinâmica. Vamos então fazer aqui o test drivezinho, que esta estrada tem aqui umas curvinhas fixes. Porra, 35 kW, isto chega e sobra, nem é preciso deslimitá-la depois, num bocadinho de nada, deu 140 assim, opa, pneu 180 atrás, nota-se aqui uma diferença a curvar, espetacular a moto a curvar, dá uma segurança, jante 17 à frente e atrás, não é? Uma jante pequena, direcionada para a estrada, pá, ela é muito segura a curvar a moto, sem dúvida nenhuma. E é das motas mais versáteis que eu conduzi até agora. Ó, mesmo aqui em 6 está a 60 km por hora, ó, uma pessoa acelera, ó. Olha para ela, olha para isto. Olha para isto. Muito porreira a moto, sim senhor. E estou em modo eco, atenção que estou em modo eco, a conduzir. É muito estreitinho, é engraçado o conceito da moto, porque o banco é bastante confortável e isto aqui até dá alguma proteção, só sinto vento mesmo na parte superior do capacete. Eu até vou com a viseira aberta a fazer este vídeo. Pá, e estou confortável a conduzir a moto dentro destas velocidades, assim vou aqui a 70 em estrada, pá, não sinto praticamente vento nenhum na cara. Pá, muito porreiro. Para quem é que esta moto é boa? Opa, é boa para quem esteja a iniciar no mundo das duas rodas, que esteja a tirar a carta A2, não é? Tem aqui uma moto que está limitada a 160 km por hora, que até é muito, não é? Para quem não tem experiência. Opa, e tem aqui uma moto que seja para uso diário, para casa-trabalho, trabalho-casa, ou para dar aqui umas voltinhas ao fim de semana. Pá, é uma moto espetacular. Ele no fim de semana passado, como vocês viram no vídeo, ele foi comigo a Triberg, pá, fizemos 600 km num dia, opa, e ele na boa, sem problema nenhum. Esta moto é mesmo muito fácil de se conduzir, pá, isto não tem nada que saber. Qualquer pessoa conduz uma moto destas e sente-se seguro a conduzir esta moto, porque a moto mesmo a curvar e tudo, o facto de ter uma jante pequena acaba por dar muita confiança a curvar. E acho que mesmo que uma pessoa cometa às vezes algum erro de principiante, eu acho que ela tem pneus mais do que bons para não deixar que a pessoa tenha algum descuido ou que a moto até fuja, porque ela até tem bastante eletrónica que ajuda aqui. Entrada USB aqui deste lado, tomada de 12 volts, estou a ver agora também. Já disse no início do vídeo que tem suspensão ajustável e opá, olhem, gostei muito. Claro que não tem as acelerações de uma Tracer 9, não é uma tricilíndrica, esta é uma bicilíndrica com 48 cavalos, é o que é, mas acredito que daqui a 2 anos, quando aqui o António deslimitar a moto para 73 cavalos, para ele vai ser como se tivesse comprado uma moto nova, e acho que isso pode ser uma grande mais-valia para quem compra uma moto, por exemplo, destas,
com 73 cavalos, limitada a 48. Quando passarem os 2 anos, a pessoa vai à Yama, no caso dele vai até à Yama, deslimitar a moto, e até parece que comprou uma moto nova. Opa, isso penso eu que deve ser uma sensação muito engraçada, a pessoa já com muito mais experiência a conduzir, poder depois conduzir com mais quase 30 cavalos na moto. E é assim, pessoal, olhem, ficou aqui mais um test ride feito. Pá, adorei muito a moto é muito levezinha, é muito bonita, e é muito adequada para quem procura uma moto desportiva de turismo, que se adequa para a categoria A2 ou não, ou para quem já tem a carta há muitos anos e esteja a pensar em trocar de moto. É uma moto muito versátil, muito fácil de se conduzir, e nos 35 kW a potência é doseada de uma forma bastante suave, mas ao mesmo tempo consegue-se andar a velocidades relativamente elevadas, ou seja, mesmo que vocês forem dar um passeio com um grupo de amigos que tenham, sei lá, Africa Twins ou Tenerés, vocês não ficam mal, porque bom, se ela está limitada, penso que é aos 160, e portanto até essas velocidades vocês não ficam mal em lado nenhum. E realmente este pneu de trás dá aqui um aspecto bastante poderoso à moto, um pneu 180 atrás, numa moto a 700 cm3, e eu vinha ali atrás a curvar a 100 ou 110, e não se sentia rigorosamente nada. Qual é o único defeito que eu tenho a apontar à moto? Para mim, o único defeito que eu tenho a apontar à moto, deixem-me só, para concluir, este ecrã é muito bom, é cores, adoro este ecrã, tem aqui a informação toda muito intuitiva, muito porreiro. Olhem aqui atrás, estão a ver aqui os faróis de trás? Os faróis de trás são só este bocadinho aqui, e eu, como tenho assim um bocado da panca do ver e ser visto, eu se tivesse esta moto eu tinha que arranjar uma forma de, como eu conduzo à noite, tinha que pôr aqui mais qualquer coisa de iluminação. E não estou a falar daqueles refletores, tinha que ser mesmo com luz, porque eu acho que isto é muito pouco. E já a Tracer antiga, a Tracer 900 antiga, também os faróis eram neste formato, eu acho que é muito pouco. É o único, entre aspas, defeito que eu tenho a apontar à moto, que não é defeito nenhum, não é só uma questão de gosto. Sim senhor, os meus parabéns aqui ao António, proprietário desta moto. O banco, estão a ver aqui, conforme, é muito bom, este banco é muito bom, é muito fixe, muito confortável, e ele também tem aqui esta top case, para quando anda com a esposa, para ela ter aqui sítio para apoiar as costas. Muitos parabéns, a moto é muito bonita, e agora é esperar 2 anos para teres, entre aspas, uma segunda moto quando deslimitares isto. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se não subscreveram, subscrevam por favor o canal. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.